Olá pessoal, está começando mais um Café com Propósito, inspirando mentes e aquecendo os corações. Aqui, cada conversa é um convite à reflexão e cada palavra, sim, tem o poder de transformar. Então, pega a tua xícara, nossa xícara aqui, acomode-se e venha viver conosco mais um momento de inspiração. Vamos falar um pouquinho hoje sobre, mais uma vez, né, sobre os momentos difíceis, sobre dores que a gente enfrenta durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada aqui na Terra, né? Tem momentos na nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro e não encontramos solução para o nosso problema. Não encontramos remédio para a nossa dor, para aliviar essa tão intensa dor, tão grande, né? E aí a gente começa a se desesperar. Achamos que não vai ter manhã, só a noite escura. E aí é nesses momentos que eu tento me lembrar de todas as histórias que a Bíblia traz, de momentos difíceis que foram vencidos. Eu lembro, né, de quando Abraão vai lá sacrificar o seu filho, com o coração, sabe, quebrantado em pedaços, porque era algo que ele amava demais, mas ele amava a Deus acima de todas as coisas. E aí, quando chega lá, tudo é resolvido, né? Deus providencia o sacrifício. Aí eu lembro também de, como é que é o nome dele? De Elias, né? Naquele momento que ele estava tão aflito, que ele pede até a morte a Deus, né? A morte dele. E aí, mais uma vez, né? Deus vai lá com todo carinho, uso da paciência e mostra a ele que tem solução, que não é o fim. Lembro também um episódio mais forte, assim, de Cristo, quando ele cura os leprosos, quando ele cura o cego, quando ele cura aquele deficiente lá no tanque de Betesda, né? E eu vou muito mais além. Eu lembro das histórias que a Bíblia também fala, quando Deus ressuscita. Ressuscita o filho da viúva, ressuscita a filha de Jairo, quando Deus ressuscita Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto. E Deus vai lá, né? Jesus ressuscita Lázaro. E aí? Então, o que vai ter de difícil na minha vida que Deus não possa resolver? Que Cristo não possa trazer uma solução? Então eu sei que o momento que a gente passa, quando a gente está passando por alguma dor, é muito difícil. E até é difícil enxergar uma solução. Às vezes, a gente até tem Cristo do nosso lado, como Marta e Maria tinham ele como amigo. Mas elas não acreditavam que Deus poderia fazer esse milagre, esse tão grande milagre, né? Elas acreditavam que se Jesus tivesse intervido antes, estava tudo ok. Mas agora, já fazia 4 dias, não tinha como, pela lógica humana, trazer alguém depois de 4 dias. Mas Jesus vai lá e prova que é possível. Que para ele não há nada impossível. Então, o teu problema também não há nada impossível. Eu sei. A morte, quando ela não há uma ressurreição, digamos assim, Diana, eu perdi meu filho. Eu perdi meu pai, eu perdi um ente querido, perdi minha mãe, não tem mais solução. Tem solução sim. Sabe, Deus, Ele vai dar sempre solução para os nossos problemas. Agora a diferença é, você quer, porque às vezes a gente não quer. Como assim, Diana? Quem é que não vai querer cura para uma enfermidade? Quem é que não vai querer solução para um problema? Não é tão fácil assim. O nosso inconsciente muitas vezes não nos permite aceitar a ajuda, aceitar o remédio. É verdade. Parece até, como é que eu posso dizer? Algo inventado, mas não é. A ciência ela vai explicar isso. A psicologia vai trazer que algumas áreas da dor, quando é perca, né? Quando a gente perde alguém, ou se separa de alguém, ou perde realmente na questão da morte, parece que inconscientemente
Soltar a dor, né? A psicologia vai dizer que inconscientemente é como se você estivesse traindo alguém. É como se você estivesse traindo esse sentimento. É como se você estivesse esquecendo aquela pessoa. Então você não pode se livrar da dor. Porque se livrar da dor, no seu inconsciente, é como se você estivesse esquecendo. Fazendo de conta que aquela pessoa nunca existiu, ou que aquela pessoa não foi tão importante. Então, o teu cérebro ele não vai aceitar. Então, ele vai ficar sempre preso na dor. A dor também, às vezes, vai ser como se algo não bem resolvido. Então, ela quer nos falar algo, só que a gente não está querendo escutar. Então, ela vai permanecer até a gente aprender a escutar o que ela quer nos dizer. O cérebro da gente busca o que é, digamos assim, o que é familiar, não o que é saudável. A gente não percebe, mas o ambiente onde a gente é formado fala muito a nosso respeito na nossa fase adulta. Então, se você foi criado num ambiente onde você foi rejeitado, negligenciado as suas emoções, como é que eu posso dizer assim, um ambiente de violência, sabe? Então, o teu cérebro vai dizer que você não merece algo melhor, que você merece sofrer, que a dor é o que tu já está acostumado a lidar. Então, quando vir outros fatores que te tragam dor, tu já está acostumado. Então, inconscientemente, você não vai querer se livrar, porque parece errado, porque a vida toda o que você recebeu foi dor. Então, como é que eu posso dizer assim? Você não tem esse direito de vivenciar alegria, sabe? De se libertar dessa dor. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é só estalar o dedo e a dor vai embora. Só dizer assim, dor, vai embora. Pegar um botão e desligar. Não. É realmente uma mudança de vida. É um treinamento, requer sacrifício, requer realmente um esforço muito grande. E requer habitar num lugar que é novo, o desconhecido. E o teu cérebro não vai querer, porque ele vai optar pelo conhecido, pelo familiar. Também, outra coisa também, largar a dor exige enfrentar o medo do vazio. Como assim, Diana? Porque a dor, ela preenche um lugar muito grande dentro de nós. E tirar essa dor vai deixar um buraco. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com esse vazio, sabe? O que eu vou fazer da minha vida? Eu só sei sentir dor. Eu só aprendi a sentir dor. E como é que eu lido se eu ficar sem ela? Como é que eu vou ocupar esse espaço? Então, muitas pessoas preferem continuar sofrendo do que encarar esse silêncio interno. A psicologia, ela não vai condenar, sabe, esse apego pela dor. Muito pelo contrário. Ela entende que segurar a dor é muitas vezes uma tentativa de sobrevivência emocional. O caminho não é mandar a dor ir embora, como eu falei. Não existe um botão, sabe, que você desliga. É tentar, sabe, descobrir o que ela quer te ensinar. O que ela quer falar com você e você não quer escutar. É tentar ter um diálogo com ela. É sentar e encará-la, sabe? Olho no olho e enfrentar. Largar a dor não é só, como eu posso dizer, decidir racionalmente. É um exercício, é educar o cérebro dia a dia, dia após dia. É um processo muito, como é que eu posso dizer assim? É um processo longo, não é nada fácil, mas que sim, é possível. Parece estranho, mas a neurociência vai explicar que ficar revivendo a dor ativa, a dor, né? Ficar revivendo a dor ativa uma região do nosso cérebro, que no caso é parte do sistema dopaminérgico, é isso mesmo, dopaminérgico, que é o sistema que está ligado ao prazer e à motivação. Parece louco, mas aí o nosso cérebro começa a liberar pequenas quantidades de dopamina. Por quê? Porque há uma familiaridade, há uma previsibilidade. Então o cérebro ele gosta disso, ele gosta de familiaridade, ele gosta do que como é que eu posso dizer assim, que é já conhecido.
Então, então, o fato de você estar relembrando sempre aquela dor, tá apegado àquela dor, vai te trazer algo, parece louco o que eu vou dizer, mas algo bom, é dopamina. E largar essa dor é muitas vezes dizer para o cérebro que ele vai ter que aprender a ter recompensa no novo. E aí? Como é que faz isso? O nosso cérebro, ele é fascinante, né? Eu costumo dizer que ele é fascinante. Mas ele nos prega muita peça. E às vezes ele é teimoso. Ele quer fazer o que ele quer. Então, disciplinar o cérebro é algo muito difícil, que requer tempo e muita disciplina. A notícia boa é que o nosso cérebro, ele se modifica, né? Ele está sempre se modificando, né? Ele pode mudar. Então, com boas práticas, terapia, com boa, como é que eu posso dizer? Uma boa reestruturação cognitiva, né? Então, assim, com autoconsciência, dá para mudar, dá para melhorar. Mas eu confesso a vocês que é um trabalho muito difícil. E por isso que muita gente não quer. Então, é preferível sentir a dor, porque é mais fácil de lidar com ela. É mais fácil lidar com algo conhecido do que tentar algo novo. Para a dor, não é esquecer, não é fingir que algo não aconteceu, mas é reconfigurar o teu cérebro de uma forma que ele deixe de comandar você. É você ter o domínio sobre ele e não ele te dominar. E aí, a neurociência também vai falar que não basta você pensar diferente. Você tem que agir diferente, tem que viver diferente, tem que mudar os teus hábitos de vida, né? Novas relações, novos ambientes, como é que eu posso dizer assim, conversas que ativam, né, redes neurais inéditas. Então, assim, coisas novas. A gente vai ter que se reinventar. E isso dá trabalho. E, infelizmente, nosso cérebro não quer. Ele gosta do comodismo, do que ele já conhece, tá tudo bem. Então, de uma forma mais resumida, na neurociência, a dor, como é que eu posso dizer assim, a dor ela é real, né? Não tem esse negócio de dor emocional, deixa pra lá, não. A dor emocional, ela é como se fosse uma dor física. Também o cérebro pode, assim, se viciar. Para a neurociência, o cérebro ele pode se viciar em padrões de sofrimento. É como eu já falei, né? Ele libera dopamina, leves, como assim, pitadas de dopaminas, que nos faz, parece doido, né? Mas que nos faz sentir vivo, sei lá. Então ela vai dizer isso. E se libertar exige consciência de novas práticas. É você estar consciente disso. E trazendo agora um pouquinho para a parte espiritual, né? A Bíblia vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é normal. Sim, é normal sentir dor. Nós vamos passar por momentos dolorosos, por momentos de muito sofrimento. Vamos sim, né? A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí o sofrimento não é um castigo, muitas vezes a gente tem como um castigo, mas é uma oportunidade de tu vivenciar novas experiências. E muitas vezes tu conhecer uma força que tem dentro de você que nem você conhecia, sabe? De se reconectar com você, com Deus, de aumentar a tua fé. Então, muitas vezes esse processo de dor, seja ela qual for, sabe? De uma perca, de algum ente querido, ou de uma traição, ou de um abandono, ou de uma rejeição, não sei qual é a dor. Mas independente, eu não tô aqui para medir dor de ninguém, sabe? Na minha concepção não existe dor pequena nem dor maior. Cada um sente na sua intensidade. Eu não tô aqui para dizer a minha dor é maior do que a sua ou menor. Não, cada um sente. E cada um sente único. Cada pessoa, cada ser humano é único. Então não posso medir a minha dor pela dor do outro. Mas eu digo a você que a dor é uma oportunidade, muitas vezes, o sofrimento, para que a gente venha conhecer, nos conhecer melhor, que a gente venha crescer, sabe? Muitas vezes a gente encontra uma fé que a gente nem imaginava que tinha, uma força que a gente nem sonhava que existia dentro da gente para superar. Como eu já falei, né? Superar uma dor não é esquecer, mas é ressignificar. Então, o espiritual também vai trazer isso, a Bíblia vai trazer isso, né? Que a dor é você, não é que vai deixar de existir, você não vai esquecer o que você passou,
mas é você ressignificar, é você olhar com outros olhos, é você muitas vezes desapegar, é você soltar, é você deixar ir. A espiritualidade cristã nos ensina que superar a dor não é esquecê-la, né? Mas é deixar ela fazer o seu caminho. É entender, sabe, que a dor existe, mas que ela não me comanda, que ela não manda em mim, sabe? É que eu tenho controle sobre ela e não o contrário. É entender que dores, sabe, fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da nossa vida, mas que sim, é preciso deixá-la ir. Eu sei, como eu já falei, né, antes, parece que a gente está sendo infiel à pessoa, parece que a gente está esquecendo, sabe? Quando a gente não se permite mais sentir dor pelo ente querido que foi embora, que faleceu, parece que a gente está traindo aquela pessoa, que a gente não está amando mais, que a gente esqueceu. Mas não é isso. Como eu já disse, né? O cérebro vai te pregar essas peças, porque ele só sabe lidar com o que é familiar. Então, viver o novo para ele é exigir demais, digamos assim, né? É querer demais. Então, ele vai se acostumar naquela caixinha dele ali, naquela zona de conforto dele. No budismo, a causa do sofrimento é o apego. Eu costumo até dizer isso também, que a gente sofre mais porque a gente se apega. A gente acha que é dono, sabe? A gente tem um sentimento muito forte de posse. Quando a gente perde alguém querido, a gente não perde só a pessoa. A gente perde aquilo que a gente se apegou. Há uma continuidade. A gente perde aquilo que a gente planejou, né? É um filho que você planejou crescer, ver seus netos. É um pai que você planejou que ele entrasse com você numa igreja, no seu momento de casamento ou na sua formatura. E aí você não perde só a pessoa, você perde todas as suas expectativas. Tudo aquilo que você um dia planejou, sonhou, foram levados embora junto com aquela pessoa. Então, por isso que é tão difícil. Porque além de a gente perder, a gente tem esse apego muito grande. E sempre aquelas frases, né? Essa pessoa não deveria ter ido embora. Isso nunca deveria ter acontecido comigo. Como é que eu posso dizer assim? Na minha vida não era para ter mudado tanto desse jeito. Por que isso aconteceu? Então vem N perguntas. A sabedoria budista vai dizer que a perda, né, vai machucar menos quando a gente aceita, sabe? A impermanência como parte natural da existência. Quando a gente aceita que tudo nessa vida é impermanente, a dor se torna mais leve. Não é que ela vai deixar de existir, mas ela vai se tornar muito mais leve. E aí, essa dor não nos controla mais. Quando eu falo assim de você desapegar da dor, não é fazer com que a dor não exista, né? Como eu já falei, não é dizer que a gente esquecer, mas é entender que ela não vai ter mais o controle sobre mim. Muita gente acha que amar é prender, né? Eu não vejo dessa forma. Né? E na questão budista, né? Na visão budista, ele vai dizer que ame sem querer possuir, sabe? É sem esse apego assim de pertencimento. Ah, fulano é meu. Não. Ele está com você. Essa pessoa divide, sabe, uma vida com você, mas ela não lhe pertence. Nada nos pertence. É agradecer pelo aquilo que a gente viveu e não reclamar por aquilo que a gente deixou de viver. É soltar, sabe? Com gratidão e entender que deixar livre é muito melhor do que agarrar. Resumir, como eu já falei, então para resumir, eu já falei, né? A espiritualidade budista, ela vai dizer isso. Que amar, a gente sofre, né? Quer dizer, a gente sofre porque a gente se apega demais, a gente tem essa questão do apego como posse, mas que a gente possa, sabe? Desapegar. Porque a gente acha que desapegar é não amar. E muito pelo contrário. Amar é deixar livre quem você ama.
Eu quero agradecer a Deus por mais um dia, né, por mais uma oportunidade de estar falando aqui com vocês, de estar compartilhando com vocês mais um pensamento. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo encontro, com mais pensamento. E com o nosso cafezinho, né? Café com propósito. Que a nossa vida possa ter sempre um propósito de aprender todos os dias com o que a vida quer nos ensinar.